Sou Jorge, moro em Santa Catarina e na minha adolescência, há cerca de 40 anos, trabalhava como ajudante em uma padaria do povoado. Como era uma vila em crescimento, a nossa era a maior padaria da região, abastecendo grandes quantidades de pão para refeitórios, mercados, cozinhas, fábricas e até para a polícia. Meu trabalho consistia em ajudar o padeiro a transportar os insumos dos fornecedores até a padaria, levar os pedidos aos clientes e, quando havia mais encomendas do que o normal, ajudá-lo a preparar e assar o pão. Nosso expediente começava às 2 da manhã, pois a loja abria as portas ao público às 6h30, e todo o pão precisava estar pronto e exposto nesse horário. Enquanto trabalhava com Rubem, conversávamos sobre a vida para passar o tempo de forma mais agradável e colocávamos música no rádio. À medida que nos tornávamos mais próximos, ele começou a me contar que, desde que havia começado a trabalhar naquela padaria, coisas muito estranhas vinham acontecendo. No início ele achava apenas curioso, mas com o tempo começou a se preocupar e se assustar, ao ponto de considerar pedir demissão, embora o salário e os benefícios fossem melhores do que nos empregos anteriores. No início, Rubem me contou apenas algumas coisas, temendo que eu zombasse ou não acreditasse nele, mas o que ouvi me deixou pensativo. Com o passar dos dias, especialmente enquanto o ajudava a preparar os pães para o dia de finados, ele começou a compartilhar mais detalhes. Ele me disse, nervoso, que nas primeiras madrugadas que trabalhou na padaria começou a ver uma sombra através das janelas foscas. O vidro dessas janelas era opaco, permitindo a entrada de luz, mas bloqueando a visão clara do interior da padaria, de modo a manter o ambiente iluminado sem atrair curiosos. A sombra parecia circular a loja inteira. Isso obviamente o assustou, pois naquelas horas da madrugada não havia clientes nem pessoas na rua, e o frio tornava improvável a presença de vagabundos do lado de fora. Ele pensou que era sua imaginação e continuou trabalhando. Alguns dias depois, assustou-se quando um pequeno saco de açúcar caiu de uma prateleira, e a janela, que estava fechada há muito tempo, inexplicavelmente se abriu. Ao tentar fechá-la, pois o vento estava entrando, ele viu novamente a sombra pelas janelas, afastando-se rapidamente da padaria. Dias depois, ele ouviu o sino da porta principal tocar, indicando que alguém havia entrado. Rubem sabia que o dono trancava a porta para evitar assaltos, então imaginou que o dono tivesse vindo verificar algo. No entanto, esperou e ninguém apareceu. Quando foi checar, ele viu que a porta estava aberta. Ele a trancou com sua própria chave e voltou ao trabalho, tentando ignorar o medo com a música alta do rádio. Na manhã seguinte, ele perguntou ao dono se ele havia passado pela padaria durante a madrugada, mas o dono negou. Rubem também começou a notar que ferramentas ou ingredientes que deixava organizados em um lugar apareciam em outro ou estavam derramados. Embora tentasse encontrar explicações lógicas, os acontecimentos se tornaram tão frequentes que ele estava convencido de que algo ou alguém os provocava. Certa madrugada, Rubem ouviu um grito intenso de uma mulher, tão próximo que parecia vir da frente da loja, circulando até as janelas. Todos os cães da região começaram a uivar e latir desesperadamente. Ele ficou dividido entre sair para ajudar a mulher ou permanecer seguro dentro da padaria. O medo o manteve dentro e ele não saiu. Quando Rubem me pediu ajuda com os pedidos durante uma noite, enquanto cantávamos ao som do rádio, ouvimos a maçaneta da porta da frente se mover, como se alguém tentasse entrar com desespero. Peguei uma faca e me dirigi à entrada. Rubem segurou minha camisa, pedindo que eu ficasse quieto, e foi abaixar o volume da música. No caminho de volta, ouvimos um grito aterrorizante de mulher circundando a padaria e se afastando rapidamente. Insisti para que saíssemos, pois talvez alguém precisasse de ajuda. Ele disse que era melhor ficarmos ali, mas ignorei e corri para a rua com a faca. Não havia ninguém.
apenas 2 cachorros latindo na direção do som. Depois disso, comecei a acreditar em tudo o que Rubem me dizia. Decidi ajudá-lo quase todas as noites, tanto por curiosidade quanto por pena, pois ele estava cada vez mais assustado, o que afetava sua saúde. De alguém alto, forte e alegre, começou a parecer frágil, apático, perdendo peso e sempre exausto. Naqueles dias, ele me contou que sua esposa estava prestes a dar à luz e que estava muito preocupado, pois começou a ter sonhos estranhos. Ele sonhava que aquele grito o seguia até sua casa e acordava o bebê. Também via nas janelas uma sombra que aparecia na janela do quarto de seu filho, e depois o bebê desaparecia. Eu tentava acalmá-lo, sugerindo que ele tirasse alguns dias de descanso para estar preparado para a chegada de seu primeiro filho. Mas ele queria juntar o máximo de dinheiro possível para sua família antes que o bebê nascesse, então recusou meu conselho. Um dia fui ajudá-lo, mas a padaria estava fechada, o que era estranho, pois naquela manhã tínhamos que entregar 400 pães para uma fábrica. Liguei para o dono, que disse que iria até lá, já que os pães precisavam estar prontos em poucas horas. Tentamos juntos localizar Rubem, mas não sabíamos exatamente onde ele morava. Naquela época não havia telefones celulares e poucas pessoas tinham telefone em casa. Entre o dono e eu fizemos os pães necessários para a entrega. Fiquei muito preocupado com Rubem, pois ele era a pessoa mais responsável que eu conhecia. Nisso imaginei que algo grave deveria ter acontecido, para que ele não tivesse aparecido nem avisado sobre sua ausência. Com a ajuda do meu irmão, comecei a perguntar onde Rubem morava, já que estando num lugar tão pequeno alguém deveria saber. Após 2 dias de buscas, consegui encontrar sua casa. Nosso chefe, o dono da padaria, me incentivou a procurá-lo enquanto a padaria permanecia fechada, pois ele não queria demitir Rubem nem contratar outra pessoa, no caso dele estar apenas doente. Quando cheguei à casa de Rubem, encontrei várias pessoas do lado de fora. Fiquei assustado, com medo de que fosse um velório, dada a aparência e expressão das pessoas. Perguntei por Rubem e me disseram que ele estava dentro, mas muito grave. Sua esposa, que me reconheceu, saiu para me agradecer por procurá-lo e se desculpou pela ausência dele no trabalho. No estado avançado de gravidez, ela não conseguiu ir à padaria para avisar o que tinha acontecido. Rubem estava há dias em estado de delírio e fui convidado a entrar para vê-lo. Ele sorriu levemente ao me ver e parecia ter perdido 10 quilos em 3 dias. Seus olhos estavam esbranquiçados e as olheiras o faziam parecer à beira da morte. Com dificuldade, ele segurou meu braço e me disse em segredo que aquela bruxa estava vindo por ele e por seu filho. Ela lhe havia dito isso em um sonho. Os gritos dela o perseguiam. Ele disse que via sua sombra em todas as janelas, mas sua esposa não acreditava nele. Achava que ele estava alucinando devido à doença. Rubem tinha certeza de que a maldita bruxa havia feito algo para matá-lo. Ela ria dele em seus sonhos, com uma risada que o aterrorizava. Segundo ele, essa mulher tinha todos os dentes afiados e negros, como se estivessem cobertos de lama, e enquanto ria e zombava, apontava para a barriga de sua esposa. Rubem me pediu ajuda, pois achava que morreria em breve e não havia nada que pudesse fazer para evitar isso, já que a bruxa o havia amaldiçoado. Ele me implorou para contar tudo à sua esposa, para que ela acreditasse nele e cuidasse do bebê quando ele nascesse. Prometi que faria isso e tentei tranquilizá-lo, dizendo que ele não iria morrer, que era apenas uma fase ruim e que logo estaríamos na padaria, rindo das loucuras que pensávamos. Tentei falar com sua esposa, mas ela estava ocupada atendendo os familiares que haviam ido até sua casa para velar pela saúde de Rubem. Quando consegui me aproximar, ela me agradeceu por ter ido procurá-lo, e antes que eu pudesse dizer algo, me acompanhou até a saída. Com isso, decidi falar com ela mais tarde, quando estivesse mais tranquila.
Enquanto isso, contaria ao chefe para que ele decidisse se contrataria um padeiro temporário enquanto Rubem melhorava. 3 dias depois, planejei visitá-lo novamente. Mas antes disso, sua mãe foi até a padaria para informar que Rubem não voltaria mais. Ele havia falecido no dia seguinte à minha visita. A situação e o estresse anteciparam o parto de sua esposa em 6 semanas, e ela estava hospitalizada devido a complicações. Fiquei devastado com a perda de meu amigo, mas ainda pensava na promessa que fiz e queria cumpri-la, mesmo sem acreditar que uma bruxa realmente viria atrás de seu filho. Quando soube que sua esposa havia recebido alta, fui visitá-la. Agora ela estava sozinha com o bebê, recém-viúva. Não podia imaginar o quão difícil sua vida seria dali em diante. Sua sogra fazia o possível para ajudá-la, mas era uma senhora debilitada pela perda do filho e não podia fazer muito. Certo dia fui visitá-la para oferecer minhas condolências. Contei tudo o que Rubem e eu havíamos passado na padaria e ela ficou pensativa. Disse que cuidaria do bebê o máximo possível, mas não sabia o que mais poderia fazer. Eu, adolescente na época, também não tinha ideia de como evitar que uma entidade maligna fizesse o que quisesse. Enquanto isso, meu chefe contratou outro padeiro, um homem mais velho e experiente, mas menos ágil que Rubem devido à idade. Isso me obrigava a ficar na padaria boa parte da semana para ajudá-lo a cumprir a produção necessária. Nos primeiros dias tudo foi normal, mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer novamente. Sombras, ruídos e a porta tentando abrir sozinha. Jonas, o novo padeiro, não parecia assustado. Ele apenas permanecia em silêncio e continuava trabalhando. Conversávamos sobre Rubem, sobre nossas vidas e, eventualmente, sobre os eventos estranhos. Jonas me contou que essas coisas eram comuns em regiões cercadas por árvores altas e rios. Ele havia vivido experiências parecidas, mas disse que quanto menos atenção desse a elas, mais distantes ficavam. Ele me contou sobre a vez em que fez uma peregrinação quando era jovem e, no caminho, se separou do grupo junto com seu irmão. Enquanto brincavam e riam, chegaram a uma curva. Ao atravessá-la, deram de cara com 3 bolas de fogo que pareciam estar esperando por eles. Ele não tinha certeza, mas as bolas estavam a cerca de 20 metros de distância e a apenas 4 metros de altura. As 3 começaram a subir e descer alternadamente, enquanto se aproximavam lentamente de Jonas e seu irmão. Eles procuraram ao redor por pedras ou pedaços de madeira para se defender, ou por outras pessoas que estivessem vindo atrás, mas haviam se afastado muito do grupo. Sem outra saída, decidiram se afastar do caminho e se embrenhar na floresta, tentando se esconder até que os outros peregrinos chegassem. Eles avançaram entre as árvores até encontrar uma pedra gigante, onde conseguiram se esconder. Dali observaram as bolas de fogo rondando a área como se estivessem à procura deles. Eles correram na direção dos cantos e, ao olhar para trás, viram que uma bola de fogo os seguia, quicando no chão e batendo nas árvores. Jonas gritava para seu irmão correr mais rápido, mas em determinado momento percebeu que não ouvia mais seus passos. Ao se virar, viu que seu irmão não estava mais lá, nem a bola de fogo. Desesperado, começou a procurá-lo pelas margens do caminho, gritando seu nome. Os peregrinos chegaram ao local e, ao saber do ocorrido, começaram a procurá-lo também. Alguns entraram na floresta gritando seu nome, outros avançaram rapidamente pelo caminho, caso ele tivesse corrido na direção oposta à peregrinação, mas ele não apareceu em lugar algum. Jonas, já em pânico, começou a gritar insultos para o que quer que fosse aquilo e chamou pelo irmão tantas vezes que ficou sem voz. Então, uma mulher com seu filho avisou que havia encontrado algo. Todos se aproximaram do local que ela apontava com um galho. Era seu irmão, flutuando de bruços em um pequeno riacho que passava pela área.
O riacho era tão raso que era impossível alguém se afogar ali acidentalmente. Mas seu irmão estava lá, deitado, já afogado. Jonas me disse que foram as malditas bruxas que o afogaram. A mãe do meu amigo Ruben se tornou cliente frequente de nossa padaria, e por alguns meses consegui saber como estava o progresso do bebê. Mas, de repente, as visitas da senhora cessaram. Deixei de vê-la por semanas, mas quando ela voltou, parecia muito triste. Perguntei, como de costume, sobre a saúde da esposa e do filho do meu amigo, e foi quando a senhora começou a chorar desesperadamente. Ela me contou que sua nora havia entrado em uma forte depressão pós-parto, devido à morte recente de seu marido. Com isso, sua saúde piorou, e ela passava a maior parte do tempo dormindo, tanto de dia quanto à noite, e cuidava muito pouco do bebê. Assim, quem tinha que cuidar do neto era a avó. Certa tarde, precisando ir a uma consulta médica, a senhora deixou o bebê com sua nora e avisou que não poderia ajudá-los naquela semana, mas que voltaria depois para continuar cuidando deles. Bom, 2 dias depois, durante a madrugada, ela ouviu batidas fortes na porta e o choro de uma mulher. Ao abrir, encontrou sua nora descalça, ainda de camisola, gritando. Ela não entendia o que a nora dizia, mas percebeu que o bebê não estava com ela. Quando finalmente conseguiu acalmá-la, a nora contou que o bebê havia desaparecido. Ela explicou que havia tomado alguns comprimidos e começou a adormecer enquanto o bebê chorava. Apesar disso, ainda estava consciente e podia ouvir o choro do filho. Depois de alguns minutos, ela sentiu um frio estranho, seguido por um silêncio incomum. Tentou se levantar, mas seu corpo não respondia por causa dos medicamentos. Ainda assim, estava ciente de tudo o que acontecia. Ela sentiu que o bebê foi levantado da cama onde os dois estavam deitados e ouviu quando ele começou a chorar e a se mexer desesperadamente. Logo, ela percebeu que o choro estava se afastando dentro da casa, até que, de repente, parou. Horas se passaram até que seu corpo respondeu. Quando conseguiu se levantar, procurou pelo bebê, mas não o encontrou. A senhora e seu marido levaram a nora de volta para a casa e, quando chegaram, todas as janelas estavam abertas, embora a nora jurasse que não as havia deixado assim. Eles entraram e começaram a procurar o bebê. Não demorou muito para encontrarem um pequeno rastro de sangue no chão da casa, que seguiram até o comedor. Ali o rastro desaparecia. Eles procuraram por toda parte até que o sogro soltou um grito. O pequeno corpo do bebê estava ainda enrolado na coberta, mas estava frio e sem vida, debaixo da mesa. Fizeram o funeral da criança, que não chegou a completar 6 meses de vida. Pouco depois, a esposa do meu amigo deixou o povoado, abandonando a casa como estava. Não levou roupas nem móveis. Simplesmente foi embora, deixando tudo para trás. A senhora continuou comprando pão em nossa padaria até falecer, anos depois, sem nunca ter notícias de sua nora. A lembrança da senhora, da esposa e do bebê do meu amigo Ruben me deixa um bocado triste. O remorso me faz pensar que poderia ter feito mais, que deveria ter feito algo para proteger aquele bebê do terror que seu pai havia previsto em seus sonhos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Karina é a única figura que foi como uma mãe para mim. Talvez, na verdade, seja a única figura materna que eu tive. Minha mãe, a biológica, esteve permanentemente afastada de mim durante minha infância. Só voltei a ter contato com ela agora, como adulto. Embora Karina seja a mais velha das primas da minha mãe, ela sempre me viu e me tratou como mais um de seus filhos. Até mesmo me incluiu em sua herança como tal.
Se estou dizendo isso é porque não consigo falar absolutamente nada dela, além de que foi uma das mulheres mais bondosas que já conheci. E é exatamente por isso que o que infelizmente descobrimos nos deixou completamente surpresos. Ou melhor, horrorizados, seria a palavra mais precisa. Ela faleceu há 2 meses e meio, e o último ano de sua vida foi extremamente difícil. De repente, de um dia para o outro, ela perdeu a lucidez que sempre a caracterizou. Era uma pessoa idosa, claro, mas sempre forte e inteligente. Sempre era a pessoa mais brilhante na sala, aquela que tinha o melhor conselho e uma solução para cada problema. De repente, algo mudou nela, como se sua mente tivesse ido para um lugar distante, muito distante, e nunca mais voltasse. A partir desse momento, ela precisou de cuidados 24 horas por dia, e felizmente sempre havia alguém disposto a ficar com ela. Eu também cuidava dela. Nunca havia apenas uma pessoa cuidando, sempre éramos pelo menos 2. Tanto era o carinho que tínhamos por Karina que todos estávamos dispostos a mudar nossa rotina, abandonar hobbies, o que fosse necessário para estar com ela. Ela tinha uma casa muito bonita e grande, que comprou quando ficou viúva. Sempre foi o sonho dela ter uma casa grande só para ela, mas onde também houvesse muitos quartos para todos poderem visitá-la. Ela conseguiu, e claro, todos a visitávamos sempre que podíamos. Mas a casa não veio sozinha. Eu sei como isso soa, mas juro que todas as noites se ouvia um choro que parecia vir das paredes, de toda a casa, como se a própria casa fosse uma alma penada. Quando Karina começou a perder a lucidez, alguns dos netos garantiam que ela falava sozinha, que em seu quarto parecia conversar com alguém. Mas o pior aconteceu uma noite, quando sua filha, chamada Maitê, ouviu algo aterrorizante no corredor. Aquilo com que Karina sempre conversava estava respondendo. Ela entrou para verificar e revistou cada canto da casa. Depois, todos nós fizemos o mesmo. O choro não era mais a única manifestação. Sempre que a deixávamos sozinha, Karina falava com alguém. Havia outra voz. Após sua morte, os choros cessaram um pouco depois, mas é aí que vem o pior dessa história. Alex e seu pai me pediram que fosse com eles até a casa uma noite. Eles queriam revisar e classificar algumas coisas que precisavam ser distribuídas ou doadas. Ele era o neto mais querido dela. Fomos até lá juntos, mas havia algo estranho. Algo cheirava mal em toda a casa. Caminhamos até o quarto de Karina, sentindo que nos aproximávamos de algo terrível, e estávamos certos. Desde que abrimos a porta, percebemos que o cheiro vinha dali. Tudo estava revirado, como se alguém tivesse mexido em tudo. Naquele momento pensei que alguém havia invadido para roubar, que talvez um invasor sem teto tivesse feito toda aquela bagunça, sabendo que a dona havia falecido. Mas não, a realidade era pior. Entre as coisas espalhadas, notamos lascas, pedaços de madeira, como se uma mesa ou porta tivesse sido quebrada. As lascas pareciam vir do armário, um armário enorme feito de madeira fina. Abrimos as portas e algo estava quebrado lá dentro, o fundo do armário. Nos aproximamos para verificar e foi então que notamos. No armário, escondia-se uma entrada para um pequeno quarto atrás da parede. O lugar cheirava mal, estava cheio de lixo, restos de comida, ossos de animais e sujeira. O cheiro era de pura urina e excrementos. Assim que entrei para olhar, saí correndo para o banheiro para vomitar. Alex fez o mesmo, mas não conseguiu chegar ao banheiro. Vomitou no corredor. Quem entrou no quarto foi o pai dele, que rapidamente fechou o lugar e chamou um dos filhos mais velhos de Karina. Ele chegou logo depois e pediram para ficarmos no andar de baixo. Enquanto isso, Alex e eu revistamos tudo. Estava claro que algo ou alguém havia vivido ali. Alguém habitou aquele lugar, quem sabe desde quando. Será que veio com Karina para casa ou sempre esteve lá?
Karina deve ter alimentado aquilo. Caso contrário, seria impossível que tivesse sobrevivido. E o que quer que fosse, escapou, arrebentando a porta alguns dias após a morte dela, provavelmente faminto e lutando por sua vida. Disseram que era para proteger a memória dela, mas acredito que, na verdade, estavam protegendo a si mesmos, como sempre fizeram. Assim como, por exemplo, contrataram um advogado para me tirar da herança, para mudar o testamento e me excluir. É por isso que decidi não cumprir minha promessa, e contei a todos. Eu sempre me perguntarei quem era aquela pessoa que estava lá dentro, desde quando viveu naquele lugar, e o mais importante de tudo, onde estará agora. Quero contar uma experiência que vivi há alguns anos na casa da minha avó. Embora a casa dela não seja muito antiga, sempre teve um aspecto um pouco estranho para mim. Por isso nunca gostei muito de dormir lá. Às vezes, do nada, era comum ouvir ruídos no segundo andar, como bolinhas rolando, passos e vozes, esse tipo de coisa. No começo, esses sons me assustavam, mas com o tempo me acostumei e parei de dar importância a eles. No segundo andar mora minha tia, que trabalha em um hospital. Ela sempre comentou que, por causa do trabalho, sente que frequentemente traz coisas para casa. Essas sensações se intensificaram quando ela começou a dizer que sentia que alguém a observava. E não era apenas uma sensação, várias vezes ela chegou a vê-la, ou pelo menos era isso que ela afirmava. Ela descrevia uma mulher vestida completamente de preto, com chapéu e vestido longo, que a encarava fixamente. Segundo minha tia, essa figura nunca a machucou, mas estava sempre lá, a observando, fosse visível ou não. Os meses se passaram, e minha tia continuava falando sobre essa mulher. Foi assim até que uma noite, enquanto voltávamos de uma festa com outros familiares, minha tia, que estava dirigindo, parou de repente no meio da rua. Apontou para o outro lado e disse em alto e bom tom: "Ali está. Vocês podem ver? Está parada ali." Minha avó respondeu que não havia ninguém, e eu também não vi nada, mas o calafrio que senti ao ver minha tia tão concentrada foi indescritível. O olhar dela não parecia mentir. Minha avó começou a rezar e, depois de alguns minutos, minha tia disse que aquela coisa tinha ido embora. Continuamos o caminho e voltamos para casa em silêncio total. Semanas depois, voltei a dormir na casa da minha avó. Naquela noite, como de costume, tudo estava em silêncio desde cedo, já que minha avó costuma ir para a cama às 9. De repente, ouvi alguém abrindo a porta da frente. Era uma tia que eu não conhecia até aquela noite. Segundo minha mãe, ela se dedica à bruxaria e a fazer trabalhos. Vi essa tia subir rapidamente para o segundo andar com minha outra tia, e não se passaram muitos minutos até que os gritos começaram. No início eram gritos normais, mas depois a voz da minha tia pareceu mudar. O grito começava como o de uma mulher, com sua voz normal, mas depois, na mesma frase, na mesma palavra, a voz ia mudando, como se um homem falasse através dela. O ambiente ficou tão tenso que minha mãe e minha avó acordaram. Eu, petrificado na sala, não conseguia processar o que estava ouvindo. Depois de alguns minutos de silêncio, minha avó se aproximou, me deu uma Bíblia aberta e pediu o seguinte: "Leve esta Bíblia para o segundo andar e deixe-a aberta. Para chegar ao segundo andar é preciso sair, já que as escadas ficam do lado de fora da casa." Saí com a Bíblia nas mãos e, enquanto subia, levantei o olhar. Lá, no final das escadas, a vi. Lá estava ela, a mesma mulher que minha tia havia descrito, com chapéu e vestido preto. Ela estava no meio do caminho, bloqueando minha passagem e com a cabeça baixa.
Assim que a vi, desci correndo com o coração disparado. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha acabado de ver uma coisa que não deveria estar aqui. Minha avó me viu tão assustado que decidiu me acompanhar. Ela segurou minha mão e disse: Vamos nós dois, vamos juntos. Aceitei apenas para me convencer de que tudo era minha imaginação. Subimos, deixamos a Bíblia aberta na sala do segundo andar e não nos aproximamos do quarto da minha tia. Depois disso, após algum tempo, a noite transcorreu normalmente, mas desde então raramente fico para dormir naquela casa. Só durmo lá quando não tenho outra opção. Aquela tia que faz trabalhos de bruxaria aparece muito raramente, mas continuo ouvindo falar das coisas que ela faz. Nunca quis perguntar se minha outra tia ainda vê a mulher de preto ou se algo mais aconteceu, mas de vez em quando coisas estranhas acontecem na casa. Às vezes, algumas portas aparecem abertas e algumas coisas mudam de lugar do nada. No entanto, nada disso se compara ao que vivi naquela noite. Um episódio que me deixou com um grande e irrevogável medo daquela casa. Era dezembro de 2022, quando minha namorada Charlotte e eu estávamos dirigindo para as montanhas Pocono. Havíamos alugado um Airbnb super aconchegante e bem localizado, decorado com enfeites natalinos e com uma bela vista não muito distante de um vilarejo charmoso. Para tornar o clima ainda mais festivo, havia uma tempestade de neve prevista para aquela noite. Então saímos mais cedo para pegar mantimentos e preparar tudo na casa. Da cidade até as montanhas Pocono eram cerca de 4 horas. Paramos em um Walmart para comprar lanches e seguimos direto para o Airbnb. Entramos na estrada de cascalho que subia pelo meio das árvores e dava acesso à propriedade. A casa era cercada por floresta e tinha um grande deck com uma banheira de hidromassagem, algo que parecia muito atraente, especialmente com a ideia de usá-la durante a tempestade de neve. Havia várias decorações de Natal na propriedade, renas iluminadas, um grande boneco de neve e bengalas decorativas alinhadas no caminho que levava ao deck frontal. Fizemos algumas viagens do carro até a casa para levar tudo para dentro. A primeira impressão foi ótima. O lugar tinha uma vibe muito confortável, exatamente como nas fotos. Havia uma árvore de Natal em um canto, meias penduradas nas paredes e várias decorações menores espalhadas pela casa. O cheiro acolhedor de madeira estava presente, como se fosse uma casa no campo, embora fosse mais uma casa comum. Depois de um tempo, descobri o motivo ao ver uma pilha de lenha ao lado de uma grande lareira na sala de estar. A casa tinha 3 quartos, mas, claro, precisávamos apenas de um. Colocamos nossas malas no segundo quarto e fiz algumas verificações. Olhei a geladeira, liguei a TV para ver se havia Netflix e olhei pelas janelas. O andar superior era mais um loft com uma mesa de sinuca e alguns sofás. Já o porão era grande em relação ao tamanho da casa, mas parecia desconectado do resto do lugar. Não era um espaço mobiliado para relaxar. Era escuro, frio e parecia mais adequado para lavanderia ou oficina. Depois de algum tempo, houve uma batida na porta da frente. Corri para atender e me deparei com um homem que parecia ter uns 40 e poucos anos. Ele usava calças de moletom cinza e um casaco marrom rasgado. Ele sorriu e perguntou como estávamos. Respondi que estávamos bem e perguntei se ele era o anfitrião do Airbnb. Ele então respondeu que administrava o local com o irmão. Perguntei seu nome e ele disse que era Thomas. Thomas comentou que morava logo acima, na casa ao lado, caso precisássemos de algo. Agradeci e ele foi embora. Achei curioso que ele soubesse que eu estava com minha namorada, já que Charlotte não foi até a porta,
mas talvez o irmão dele tenha mencionado isso. Já estava escuro e nevava, então ligamos o aquecimento e começamos a preparar o jantar. Coxas de frango, brócolis, batatas e pão de milho. Comemos no sofá, com as luzes da árvore de Natal iluminando o ambiente de forma aconchegante, enquanto assistíamos ao filme O Expresso Polar. Era o único bom disponível nas plataformas de streaming. Depois do filme, fomos para o deck aproveitar a hidromassagem. Liguei todas as luzes e decorações no quintal. Estávamos aproveitando a neve cair num momento perfeito, até que as bolhas da banheira pararam e ouvimos passos inconfundíveis vindo de algum lugar da propriedade. Charlotte e eu trocamos olhares. Perguntei se devia gritar "Quem está aí?", mas ela disse que não. Os passos ficaram mais distantes até que não os ouvimos mais. Disse a ela que provavelmente era um cervo, mas no fundo, sabia que eram passos humanos. Depois da hidromassagem, fomos tomar banho antes de dormir. No entanto, a água quente durou menos de 1 minuto. Quando ficou gelada, gritamos e saímos correndo do chuveiro. Enviei uma mensagem para Marcos, o anfitrião, sobre o problema. Ele respondeu em meia hora dizendo que era estranho e que enviaria alguém para verificar o aquecedor no dia seguinte. Fomos dormir depois disso. No meio da noite, acordamos com batidas agressivas na porta da frente. Charlotte, apavorada, me sacudia. Eu disse que iria verificar, mas ela insistiu para que eu ficasse na cama e não fizesse barulho. Honestamente, fiquei aliviado. Não queria saber quem estava batendo. Foram 3 séries de batidas muito altas antes de pararem. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, cochichando. Fui até a porta do quarto e a tranquei. Na manhã seguinte, enviei outra mensagem para Marcos, contando sobre as batidas. Ele parecia confuso e disse que, se acontecesse de novo, devíamos chamar a polícia. Não era uma resposta muito tranquilizadora, pois eu estava desarmado, mas fazia sentido. Quando saí para limpar a neve do meu carro, notei pegadas ao redor da casa. Lembrei-me das batidas da noite anterior e me perguntei se eram da mesma pessoa, mas aquelas pareciam frescas e havia nevado a noite toda. Enquanto eu limpava o carro, ouvi passos e vi Thomas vindo na minha direção. Contei sobre o problema do aquecedor e sobre as pegadas. Ele disse que sabia do aquecedor e estava lá para verificar. Mostrei as pegadas a ele e ele comentou que havia gente estranha por ali, mas que eram inofensivos. Enquanto ele estava na casa, mandei uma mensagem para Marcos. Thomas já está aqui. Marcos respondeu. Thomas? O nome do encanador é Thomas? Respondi. Não, seu irmão. Ele então perguntou. O que você quer dizer com irmão? Eu não tenho nenhum irmão. No mesmo instante, meu coração pareceu parar. Numa reação rápida, corri até Charlotte e pedi que pegasse as coisas em silêncio. Arrumamos tudo rapidamente, jogamos as malas no carro e saímos de lá. Quando liguei o carro, vi Thomas se aproximando rapidamente pelo retrovisor com algo em suas mãos que não consegui identificar. Não hesitei. Acelerei e saí o mais rápido possível. Depois ligamos para Marcos e explicamos tudo, pedindo para que ele chamasse a polícia. Mais tarde ele nos informou que a polícia foi até o local, mas não encontrou ninguém. O que me assusta é saber que Thomas nos observava o tempo todo, desde o momento em que chegamos até quando estávamos na hidromassagem. Quem sabe quais eram suas intenções? Estou alugando esta casa que está na família da minha senhoria, Lucinda, desde que foi construída em 1929. A casa tem muita história
e Lucinda compartilhou histórias sobre como ela foi passada de geração em geração. Lucy vive cerca de 1 hectare atrás de mim, em sua própria casa, construída nos anos 80 em um pedaço da terra da família dela. Ela também é dona da casa ao lado da minha, localizada na esquina, que ela também aluga. A propriedade inteira é enorme, cobrindo cerca de 14 hectares, sendo a maior parte usada como uma plantação de feijão. A casa onde vivemos é a fazenda original da família Miller, famosa aqui onde moramos por ter lutado contra a escravidão. Meu marido, nossos 2 filhos, nosso cachorro e eu nos mudamos para cá no dia 1º de abril deste ano. É uma pequena casa de fazenda com 2 quartos. Ela ainda tem os acabamentos de madeira originais em volta das janelas e ao longo dos rodapés, o que acrescenta um charme especial. A parte mais nova da casa é a garagem, feita inteiramente de blocos de concreto, bem simples. Eu realmente adoro casas antigas com detalhes originais e temos feito algumas melhorias nela. Lucinda está enfrentando uma doença grave no momento. Quero que ela se concentre na saúde e na recuperação, em vez de se preocupar com a casa ou com problemas menores, como tinta descascando nas portas. No início, tudo parecia completamente normal neste lugar. O único pequeno problema que tivemos foi com a água do poço, mas conseguimos resolver rapidamente. Depois disso, começamos a aproveitar muito morar aqui, até uma manhã em que tudo tomou um rumo estranho enquanto eu me preparava para ir à faculdade. Estou de volta à escola agora, trabalhando para obter um diploma em fisioterapia. Após ter dificuldade em encontrar um emprego na área de educação infantil, decidi que era hora de um novo começo. De qualquer forma, todas as manhãs eu acordo no mesmo horário, às 6. Naquela manhã em particular, meu marido, que é policial, estava de folga. Ele decidiu deixar nossos filhos dormirem com ele em vez de eu precisar levá-los para a casa da babá no escuro. Eu estava me vestindo na sala de estar para não acordar meu marido ou meu filho, que gosta de dormir na nossa cama. Ao acender as luzes do quarto, foi quando vi. A porta do quarto das crianças estava aberta e eu notei alguém parado ali, olhando diretamente para mim. A pessoa estava parcialmente escondida atrás do batente da porta, de forma que eu não conseguia ver o corpo inteiro. Era mais alta do que meus 2 filhos, com cabelos loiros encaracolados e bagunçados que se destacavam. Enquanto eu estava congelada observando, a pessoa lentamente puxou a cabeça para trás, se escondendo atrás do batente da porta e desaparecendo. Tudo aconteceu em questão de segundos. Para referência, a cama da minha filha está encostada na parede, com o pé da cama perto do batente da porta. Esse arranjo é como conseguimos encaixar as 2 camas de solteiro e as cômodas no mesmo quarto. Não há muito espaço sobrando, então ver alguém parado ali parecia completamente fora de lugar. Não há como alguém ficar no final da cama da minha filha e se esconder atrás do batente ao mesmo tempo. Simplesmente não é possível. Corri para o quarto delas imediatamente e minha filha estava profundamente adormecida na parte de cima da cama e ambas estavam bem aconchegadas sob os cobertores. Depois acordei meu marido e ele percebeu na hora que eu estava muito abalada. Ele disse que minhas pupilas estavam enormes e que eu estava tremendo. Quando contei o que vi, ele foi verificar o quarto e quando voltou disse que não havia ninguém lá, que talvez eu tivesse imaginado. Eu disse que ele poderia estar certo, mas, mesmo assim, sei o que vi. Isso aconteceu há cerca de 2 meses. O motivo de eu estar compartilhando agora é porque algo estranho aconteceu de novo esta noite, mas desta vez com meu marido. Ele estava penteando o cabelo da nossa filha depois do banho, quando de repente viu uma sombra preta se movendo pelo vão da porta do quarto das crianças. Aconteceu de forma muito rápida, mas foi claro o suficiente para ele gritar por mim imediatamente. Quando entrei no quarto, ele estava visivelmente abalado.
Arrepios cobriam seus braços, e até nossa filha de 3 anos percebeu que algo estava errado. Ela olhou para ele e perguntou: "Quem está ali, pai?" Sua pergunta inocente só deixou o momento ainda mais sinistro. Mais tarde naquela noite, enquanto colocávamos as crianças para dormir, algo estranho aconteceu mais uma vez. Um brinquedo de circo, que estava em cima da caixa de brinquedos, começou a tocar sozinho. Não foi só uma vez, aconteceu várias vezes, mesmo sem ninguém tocar nele. Meu marido me chamou do banheiro para ver o que estava acontecendo, e enquanto eu caminhava em direção ao brinquedo, ele tocou uma última vez. Nenhum dos brinquedos das crianças tinha funcionado sozinho desde que nos mudamos, especialmente aquele. É um pequeno circo que só toca música quando o acrobata está na corda bamba, e você precisa levantá-lo de um lado para ele deslizar. Ele não funciona sozinho. Planejamos instalar câmeras no quarto das crianças e na área dos brinquedos neste fim de semana para tentar entender o que está acontecendo. Essa é a única maneira de tentar captar algo incomum acontecendo. Esta casa, construída em 1929, tem tanto charme e história, mas parece que também veio com muito mais do que esperávamos. Definitivamente mais do que estava listado no contrato de aluguel.